E aí, bora descomplicar alguns dos pilares do direito penal? Hoje, a gente vai entender os princípios que funcionam como verdadeiros escudos para proteger todo mundo contra o poder do Estado. A gente vai ver como a lei cria limites para garantir que a justiça seja, bem, justa. Mas ó, antes da gente mergulhar de cabeça, já sabe, né? Deixa o like, segue a gente e compartilha nas redes sociais. Ajuda demais. Então, a grande questão que a gente vai tentar responder hoje é essa. Até onde vai o poder do Estado para punir, sabe? Encontrar essa resposta é uma busca sem fim por equilíbrio. Um equilíbrio delicado entre a necessidade de manter a ordem e o dever de proteger a liberdade de cada um. E para a gente organizar o raciocínio, nosso papo vai seguir esses 5 pontos aqui. Vamos começar entendendo o poder de punir, depois a gente fala da barreira da legalidade, do direito penal como último recurso, passamos pelo filtro da insignificância e no final a gente amarra tudo para ver por que isso realmente importa. Vamos lá, começando pelo começo. É preciso sacar que tudo no direito penal parte de um conflito fundamental, uma tensão constante entre a ordem social e a liberdade individual. Pensa assim, de um lado da balança, a gente tem a necessidade da ordem social. Pô, sem regras, a convivência vira um caos, né? Mas, do outro lado, tem a nossa liberdade individual, o direito de ninguém ficar se metendo na nossa vida sem um bom motivo. O direito penal tá ali, o tempo todo, tentando equilibrar esses dois pratos. E esse poder do Estado tem até um nome chique em latim, jus puniendi, o direito de punir. Só que o pulo do gato é o seguinte, é um poder dever, não um poder absoluto e ilimitado. Ele já vem com uma série de regras e limites bem claros, que são justamente o nosso próximo assunto. Beleza, então como a gente limita esse poder? A primeira grande barreira, e talvez a mais importante de todas, é o princípio da legalidade. A ideia aqui é bem simples, mas é poderosa. As regras do jogo têm que ser claras para todo mundo. E claro, antes do jogo começar. A base de tudo está nessa frase em latim que é, assim, o coração do direito penal. Nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Traduzindo de um jeito bem direto, não existe crime nem pena sem uma lei que diga isso antes do fato acontecer. Simples assim. O Estado não pode simplesmente inventar um crime do nada para punir alguém. E esse princípio se divide em 4 regrinhas de ouro. Primeiro, a lei tem que ser escrita. Nada de, mas todo mundo sabe que isso é errado. Tem que estar no papel. Segundo, tem que ser estrita, ou seja, o juiz não pode esticar a lei para prejudicar o réu. Terceiro, como a gente já viu, tem que ser prévia. E por último, e super importante, tem que ser certa. A descrição do crime tem que ser clara, sem deixar dúvida. Sem isso, a porta para a arbitrariedade fica escancarada. Ok, vamos para o nosso terceiro ponto. Se a gente pensar que o direito penal é a ferramenta mais pesada na caixa de ferramentas do Estado, bom, não dá para usar para qualquer probleminha, né? A analogia que eu gosto é a da intervenção cirúrgica. É algo sério, para ser usado só em último caso, quando nada mais resolve. Esse é o famoso princípio da intervenção mínima, ou, como se diz em latim, a ultima ratio. A ideia é a seguinte: se um problema pode ser resolvido com uma indenização lá no direito civil, ou com uma multa no direito administrativo, para que acionar a artilharia pesada e estigmatizante do direito penal? Ele fica guardado só para as ofensas mais graves contra a sociedade. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente chega num outro filtro super importante: o princípio da insignificância. Ele basicamente diz que, mesmo que uma conduta se encaixe na descrição de um crime, se a lesão que ela causou for mínima, irrelevante, o direito penal simplesmente não se interessa por ela. Não dá para usar um canhão para matar uma formiga. E aqui tem uma diferença crucial para a gente entender. Uma coisa é a tipicidade formal. A ação da pessoa se encaixa certinho na descrição do crime na lei. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel. Ok. Mas aí vem a tipicidade material, que faz a pergunta-chave. Tá, mas essa subtração causou um dano que realmente importa? Foi uma lesão relevante? Se a resposta for não, o direito penal diz: isso não é comigo. Claro que não é uma avaliação feita de qualquer jeito. O Supremo Tribunal Federal definiu 4 requisitos que precisam acontecer juntos para a insignificância ser aplicada. Vamos lá. A ofensividade da conduta tem que ser mínima. A ação não pode ter nenhuma periculosidade social, o comportamento tem que ser pouquíssimo reprovável e, claro, a lesão tem que ser inexpressiva. Tem que dar cheque em todos esses itens. E, para isso não parecer só teoria, olha só esse exemplo prático que chama bastante atenção. A jurisprudência dos nossos tribunais superiores entende que, em crimes tributários federais e de descaminho, valores de até R$ 20 mil são considerados insignificantes. Isso mesmo, 20 mil.
Nesses casos, a ação penal nem começa, porque o dano é visto como pequeno demais para mobilizar todo o pesado aparato criminal do Estado. Aliás, só uma pausa rápida aqui. Se essa nossa conversa está sendo útil, está ajudando a clarear as ideias, que tal compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais? Isso ajuda demais a gente a desenvolver ainda mais o canal e trazer mais conteúdo assim. E com isso, a gente chega na nossa parte final. Afinal, depois de tudo isso, por que esses princípios importam tanto? A resposta é simples, porque eles funcionam como nossos escudos de proteção. Sabe, é muito comum a gente ouvir por aí que esses princípios são brechas na lei, um jeitinho para gerar impunidade. Mas olha, essa ideia não podia estar mais equivocada. Na real, eles são o exato contrário disso. São garantias fundamentais. Eles existem para proteger a liberdade de todo mundo contra um poder estatal que poderia ser arbitrário e imprevisível. São eles que diferenciam um Estado de direito de um Estado autoritário. No fim das contas, a função desses princípios é uma só: garantir que a punição, quando ela for realmente necessária, seja sempre justa, previsível e, acima de tudo, proporcional ao dano que foi causado. Nem mais, nem menos. E para a gente fechar com uma reflexão, fica a pergunta no ar. A gente viu os limites da legalidade, da intervenção mínima, da insignificância, mas e aí? Que outros limites o poder de punir do Estado deveria ter? Vale a pena pensar nisso, né? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Foi um prazer ter essa conversa. Muito obrigada pela companhia. E para continuar acompanhando nosso conteúdo, siga o DireitoCast lá no Spotify para mais conversas e áudios como este. E uma última coisa, deixar o like é muito, muito importante pra gente, de verdade. E para quem prefere vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima.